as expectativas inflacionárias do Brasil, que esse é um número dado que você vê diariamente no mercado, as expectativas estão fugindo da meta de 3% ao ano. Por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada, passa uma mensagem de desconfiança, as pessoas exigem maiores taxas de juros, e como você continua gastando mais do que arrecada, o crescimento das despesas nos últimos 12 meses, descontados da inflação, foi de 15%. As despesas cresceram 15%. Quanto cresceu a receita? 9. 9,5. Se tua despesa cresce 15 e tua receita cresce 9, você tem um rombo. Sim. A tua despesa cresce muito mais do que a tua receita. E a receita tem uma capacidade finita, porque é aumento de impostos. As pessoas não aguentam mais pagar impostos. Então, ainda tem uma bola de neve, porque o taxade, né? Tá taxando tudo e aumentando aí nos impostos. Exato. Então o que acontece? Bomba. E o que é bomba na economia? Expectativas inflacionárias crescentes. E o que é inflação? A população perder poder de compra porque a moeda perdeu o poder de compra. E aí o que você diria, Bruno, puxando esse gancho? Porque é uma bomba. Tudo isso que você tá falando é uma bomba. São números, tá? Não sou inventando. Sim. Joga tudo que eu falei, pega todos os números, joga no Google e pega no site oficial do governo. Com certeza, porque tem um argumento do outro lado, o seguinte, tudo isso está acontecendo, mas o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023 e a previsão agora é 3,2%. Aí eu queria que você desse o panorama dessa bomba e se esse crescimento é um crescimento real. Vamos lá, essa é uma ótima pergunta. Se vocês puderem depois colocar na tela para ficar mais fácil das pessoas olharem, é o seguinte, o que é o PIB? Qual é a fórmula do PIB? PIB é igual. No vídeo que eu fiz, eu coloquei a fórmula e fui explicando para vocês entenderem. PIB é igual, isso é uma fórmula dada, não sou eu. PIB é igual a gastos governamentais, mais consumo das famílias, mais investimento, mais a diferença entre exportação e importação. Certo? Sim. Essa é uma fórmula dada. É igual você falar assim, quanto é 2 mais 2? É 4, beleza. Isso é uma fórmula dada. Então vamos olhar cada um desses pontos que compõem essa fórmula do PIB. Beleza? Bom, o consumo da família, isso está falado no site do próprio IBGE que divulga o PIB. Joga lá, site IBGE, crescimento do PIB. Quem estiver assistindo. Para não falar que eu sou tendencioso, site do IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um órgão aparelhado pelo Estado brasileiro. Certo? Vamos lá. Da onde vem grande parte do consumo das famílias? Que é uma das fórmulas do PIB. Transferência de renda de gastos governamentais. Ou seja, grande parte do que as famílias estão consumindo a mais vem do aumento dos gastos governamentais. O governo aumenta os gastos, transfere para a família demanda. Você percebe que dos gastos governamentais, olha lá, dos gastos governamentais, o GG, mais o CF, consumo das famílias, a gente já tem metade da fórmula do PIB. Sim. Se o governo gasta mais e transfere esse dinheiro para as famílias gastarem mais, você já fez o PIB crescer. Certo? Sim. E como que o governo está gastando mais? Vamos lá. Ele mudou a regra do aumento do salário mínimo, que agora o salário mínimo cresce. Agora, desde que o PT voltou. O salário mínimo cresce por INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais a variação do PIB, positiva. Então você cresce o salário mínimo acima da inflação. Aí muitos vão falar, pô, Bruno, então, mas isso é bom, crescer o salário mínimo. Só que você cresce o salário mínimo sem o aumento da produtividade. Significa que o funcionário não entrega, sei lá, ele ganha 3 mil reais, só que ele entrega de ganho de produtividade para a empresa 2 mil, mais cedo ou mais tarde esse cara vai ser mandado embora. Por quê? Porque a empresa não consegue pagar o salário. Se eu te produzo 2 mil reais e você me paga 5, eu não fecho a conta para você. Você vai ter que me mandar embora porque você não, mais cedo ou mais tarde não vai ter dinheiro para pagar isso. Certo? Sim. Então, só que quando o governo sobe o salário mínimo, ele sobe principalmente dos funcionários públicos também. Aposentados, pensionistas, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que são aqueles 56 milhões que eu falei há pouco. Ele cresce o gasto do governo, ele aumenta o endividamento dele. Por que o governo antecipou o 13º dos aposentados? Para injetar dinheiro na economia. Por que o governo antecipou o pagamento de precatório? Que são aquelas dívidas judicializadas, que ele poderia pagar mais lá para frente. Por que ele decidiu pagar agora?
Para injetar dinheiro na economia. Por que o governo libera crédito subsidiado nos bancos públicos? Para as pessoas tomarem dinheiro emprestado e gastarem. Por que o Lula fala que o dinheiro precisa circular e as pessoas se endividarem? Para as pessoas gastarem. Por quê? Porque aí nessa fórmula, o gasto governamental cresceu, dando dinheiro na mão da família e falando, consome. Consome, se endivida. Consome, se endivida. A tua moeda desvaloriza com isso porque o país fica endividado. O que é o BC? É a balança comercial, a diferença entre exportação e importação. Quando tua moeda desvaloriza, você tem um estímulo à exportação. Uhum. Quando você exporta mais, entra dinheiro no país. Uhum. Estimulou mais uma das fórmulas que estimula o PIB. Uhum. Aí você pega o investimento. Investimento IP, investimento privado. Investimento privado frente ao PIB, dá uma olhada no IBGE também. Investimento privado no Brasil, em cima do PIB, a taxa é de 16,4%. Nos países emergentes, a média é de 20%. Emergentes. Tá? Na China, é de 30%. Mas, claro, isso é insustentável também, porque a China tem o Estado ali por trás também, que é outra dinâmica perversa. Sim. O que eu quero dizer? Você percebeu como tudo começa nos gastos governamentais, transbordando dinheiro para uma economia que cresce? Sim. Beleza, aí o PIB cresceu. Existe um negócio que chama hiato do produto. O que é o hiato do produto? A diferença entre o que o Brasil está crescendo frente ao potencial de crescimento dele. Uhum. O Brasil está crescendo muito acima do potencial dele. Por quê? É 2,8, né? O potencial? Não, o potencial é abaixo. O potencial está entre 1,5 e 2. 1,5 e 2. Por que o Brasil está crescendo 3? Por causa dessa Por conta dessas injeções de dinheiro. Só que o que acontece? É insustentável você crescer acima do teu potencial. Uhum. Por quê? Porque você está crescendo por anabolizante. Você não tem capacidade produtiva para manter esse nível de crescimento. Uhum. Por quê? Porque você não tem máquina suficiente para isso. Você não tem pessoas capacitadas suficiente para isso. Você não tem dinheiro infinito para sustentar isso. Essa conta saudável aqui seria que o investimento privado maior, para que seja gastos governamentais menores, você estimular o mercado livre para o investimento privado ser muito maior e você crescer com produtividade, as pessoas crescendo. Aí aquele crescimento seria real. Claro, o salário subindo por aumento de produtividade. Você aumentou o meu salário porque eu passei a agregar valor a mais na tua empresa e na sociedade como um todo. E não que por um decreto você aumentou o meu salário, porque você aumentou o gasto só. E se você aumenta o gasto, você vai fazer com que você se endivide mais e o teu endividamento maior vai desvalorizar a tua moeda. A tua moeda desvalorizada vai fazer com que você tenha uma queda no teu poder de compra. E aí o que vai acontecer? Ele aparece de novo como salvador da pátria falando, então deixa que eu gasto para te sustentar mais. Então você olha e fala, é falso o crescimento do PIB? Cresceu 2,9? É mentira? Não, não é mentira, é verdade. Então, mas cresceu talvez da forma errada. É da forma errada, pelo tudo que você está explicando aí. Então vamos lá, vamos supor, você pesa 150 quilos, aí de repente um médico começa a te dar um anabolizante, você fica seco e puxando 150 quilos no supino em uma semana. É sustentável quando você parar de tomar anabolizante e não mudou tua dinâmica de vida? Não. Não é sustentável. Então, beleza, hoje tá crescendo, é bonito pra sair na manchete da UOL, é bonito pro Lula ir lá falar, eu tô crescendo. Então, e aí isso que eu te falar, que tem um problema, porque ele vai chegar, tá crescendo, aí na eleição cresci tanto. E a maioria da população, você deu uma aula aqui, a maioria, a grande maioria, é o que a gente falou, o cara que tá lá no interior do Maranhão, não sei aonde, é realmente, com o papai Lula e a gente cresceu. Então, mas o cara no interior... Esse é complicado. Esse é complicado, essa é a dinâmica, mas tem uma coisa, existe isso aqui agora, e as pessoas estão percebendo que a inflação de 4% que estão falando não existe, mais, cara. Quanto você gasta no supermercado a mais? É muito mais. É muito mais. Tem nem comparação, cara. É muito mais. A inflação estimada, que basicamente, o que é inflação? Não é a perda do poder de compra da moeda? Sim. Quanto que o governo aumenta a base monetária por ano na média? Por volta de 20% ao ano. Isso. Tá? Então, a inflação tá um pouco abaixo, mas é isso. Em país, você falou que na China tá 30, em países desenvolvidos como os Estados Unidos, é quanto de investimento privado? 22, 23, mais ou menos por aí. Mas o Brasil, 16, é muito mais baixo. Muito bem mais baixo, né? Bem mais baixo. Porque nós estamos falando, você vai falar, não, 16 é perto de 20, mas vamos falar, 16, para 16 chegar em 20 são 4 pontos do PIB. Quanto que é o PIB brasileiro hoje? 11 trilhões e meio de real.
de reais, perdão. Quanto que é 4% de... Vamos arredondar a 11 trilhões, tá? Quanto que é 4% de 11 trilhões? Vai dar 400 bilhões. Você precisa de 400 bi de investimento a mais. Muita coisa. O que dá para fazer 400 Com o judiciário que muda a regra no meio do jogo? Exatamente. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado.